No último dia do mês de outubro é celebrado Halloween, uma data onde criança e adulto de vários países do mundo, principalmente dos Estados Unidos, se fantasiam e enfeitam suas casas com abóboras, teias de aranha e outros temas macabros que costumamos ver nos filmes de terror. E nos últimos anos, muito por causa da internet e dos filmes americanos, essa data tem se popularizado no Brasil, também conhecido como Dia das Bruxas. E o que tem chamado a atenção ultimamente é que muitos cristãos, os que dizem que é cristão, estão aderindo à moda e participando de festa de Halloween. Essas pessoas dizem que se trata apenas de uma festa qualquer. Mas será que isso é verdade? Será que Halloween é pecado? Ou realmente é uma comemoração de tal inocência, como muitos dizem? E mais, será que o cristão pode participar de alguma forma dessa celebração? Ou ele precisa evitá-la de qualquer maneira? E é sobre isso que quero falar com você hoje. Mas volto logo após a vinheta. Calma aí, é rapidinho. Paz e graça, estamos de volta, família. Como vocês estão? Eu estou bem. Espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe nesse dia chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. E se gostar do vídeo, compartilhe. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, a opção todos, e se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, será um prazer você fazer parte dessa família. Antes de começarmos a falar sobre o cristão pode ou não comemorar Halloween, é importante que entendamos qual a origem dessa celebração. Pois bem, o Halloween surgiu no século V a.C., com um povo chamado celta, que habitavam nos países da Irlanda, Inglaterra e França. Na época, o verão terminava oficialmente no dia 31 de outubro, e na noite do dia 31 para o dia 1º de novembro era celebrado o Ano Novo daquele povo, o qual também era chamado de Feriado do Senhor da Morte. Os celtas consideravam a data 1º de novembro o dia da morte, porque as folhas das árvores já estavam caindo, a noite chegava mais rápido e a temperatura caía, ou seja, para eles essa época era outono. Eles acreditavam que o Deus Sol estava perdendo suas forças por causa do Senhor da Morte. Além disso, acreditavam que no dia 31 de outubro o Senhor da Morte reunia os espíritos de todas as pessoas que haviam morrido no ano anterior, pois eles tinham ficado presos, vagando entre a terra e a lua por causa de seus atos maus e não tinham a chance de irem para o paraíso. Então, na noite do banquete do dia 31, esses espíritos teriam a permissão de voltar para suas casas e para tentar possuir os corpos das pessoas que ainda viviam, porque, segundo eles, essa seria a única esperança para os espíritos depois da morte. E como as pessoas não queriam ser possuídas por espíritos maus, elas tomavam algumas precauções para que se protegessem, como por exemplo, trazer sacrifícios humanos e de animais como oferendas para que o Senhor da Morte se acalmasse e não permitisse que os espíritos possuíssem ou machucassem alguém. Além disso, as pessoas apagavam o fogo de suas casas para torná-las frias e indesejáveis. Depois, faziam lanternas com carcaças de abóboras e se vestiam com fantasias macabras
e faziam muitas bagunças pelas casas das vizinhas para espantar o espírito que vagavam. Deu para entender a semelhança com a comemoração do Halloween do passado com a até de hoje? Assim como o povo celta, as pessoas iluminam as abóboras para enfeitarem suas casas e as crianças usam máscara e fantasias para saírem pelas ruas de porta em porta dizendo doces ou travessuras. E hoje, o Halloween é tão famoso que só perde para o Natal em questão de entretenimento, fazendo com que o mercado seduza as pessoas e fature bilhões de dólares todos os anos com filmes de terror, fantasias, decoração e outras coisas. E mais, uma coisa que precisa ficar bem clara é que o dia do Halloween é uma das datas importantes para os adeptos da igreja satânica. Isso mesmo, muitos bruxos satanistas e adoradores do diabo se preparam durante todo o ano para este dia. Além de ser considerado por eles o aniversário de Satanás, é o dia ideal para fazer sacrifícios humanos. Olha para você ver. E os pactos com o inimigo. Diante disso, meu irmão, eu te pergunto, será que o Halloween realmente é uma festa inocente? Que não tem nada a ver com as forças malignas do mundo espiritual? Está bem claro que não. Essa celebração tem uma raiz satânica e nós cristãos não podemos achar que não tem nada de mais em participar desses eventos. A Bíblia diz que devemos tomar muito cuidado, pois nem tudo que é legal ou prazeroso vem de Deus. Veja o que está escrito: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em 1 Pedro 5:8. Agora vem a outra questão. Os cristãos devem se afastar totalmente de tudo que envolve Halloween e os filmes e desenhos que tentam a ver com esse tema? Qualquer pastor ou líder espiritual que ouça essa pergunta vai dizer que sim, que nós não devemos nos envolver com esse tipo de coisas, porque desagrada ao Senhor e nos afasta da presença de Deus. Mas nós precisamos ir além. Não adianta só proibir os nossos filhos de assistir esses conteúdos ou de participarem desses eventos na escola, por exemplo, pois não dá para controlá-lo o tempo todo, não é verdade? Uma hora ou outra eles terão acesso a esses conteúdos como monstro, fantasma, espírito e tudo mais. E tem mais, você lembra daquele ditado, aquela frase que diz que tudo que é proibido é mais gostoso? Então, se nós pais simplesmente tirarmos deles qualquer tipo de acesso a esses conteúdos e celebrações, eles vão se sentir muito mais vontade de buscar essas coisas e quando percebemos, pode ser tarde demais. Por isso, para não chegar a este ponto, nós pais não podemos só proibir de ver ou ouvir qualquer coisa sobre esses assuntos e dizer que é do diabo apenas. Repare que a Bíblia não diz que os pais devem apenas ensinar o caminho, eles devem ensinar no caminho, ou seja, devemos caminhar lado a lado com nossos filhos, levando à igreja, ensinando a orar, a ler a Bíblia e mostrar o que é correto através do nosso próprio exemplo. Às vezes, é difícil conduzir os filhos no caminho certo, principalmente nos dias de hoje. Por isso, precisamos orar sempre, demonstrar muito amor a eles e entender que a responsabilidade de ensinar os valores cristãos é nossa, e não o de pastor da igreja ou professora da escola, sim que a Bíblia diz. Não podemos simplesmente dizer não aos filhos, sem ao menos conversar com eles sobre os perigos que a história e a celebração que envolve bruxas, monstros, espíritos e fantasmas pode causar à sua vida espiritual. Então,
qual é a melhor saída, já que nossas crianças e jovens podem ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, seja bom ou mal, isso no seu próprio computador ou celular, ensinando-as a caminhar segundo a palavra de Deus e discernir o que vai edificá-las ou não. Veja o que está escrito em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ou seja, é papel dos pais transmitir o conhecimento da Bíblia de uma forma agradável e com muita sabedoria, para que os filhos não queiram se afastar do Senhor Jesus por achar que ele é um estraga-prazer, que proíbe tudo e que não quer vê-los felizes aqui na terra. É importante também dizer que Deus nunca faz nada para nos prejudicar. Ele é um Pai amoroso e deseja que experimentemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, irmãos, pais e mães, em vez de simplesmente proibir seus filhos de participarem das festas de Halloween, ou seja, qual for outras de deuses pagãos, seja na rua, na escola, ou de verem filmes de terror da Netflix, ensine a eles que a origem dessas coisas não vem de Deus. Com isso, mesmo que eles decidam um dia participar desses eventos, ou talvez assistir esses conteúdos, eles se sentirão incomodados por saber que aquilo não pode fazer parte da vida deles. E para concluir, a Bíblia nos diz que Deus detesta tudo que é relacionado à magia, feitiçaria e bruxaria. Então, ouça o que está escrito em Deuteronômio 18, 9 a 14. Todas as pessoas que não quiserem deixar essas práticas erradas não poderão entrar no céu. Apocalipse 22, 15. Assim como na vida do rei Manassés, acontecerão muitas coisas ruins por causa da sua desobediência. E é assim hoje na vida de quem não crê e participa dessas festas das trevas. Espero que vocês tenham entendido o recado de Deus e que sejam obedientes para serem muito abençoados. Amém? Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, é claro, se assim o nosso Deus me permitir. Tchau.